Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Fabrício Pessoa e vamos resolver a questão 137 do sexto simulado SAS 2023, que fala o seguinte. Vejam só. Com 20,6 metros de comprimento, 8,16 metros de altura e 9,87 metros de largura, o maior caminhão do mundo pode transportar até 450 toneladas de carga. Apesar de despertar interesse, o veículo não é encontrado nas estradas e o motivo é bem simples, ele é enorme, inclusive o caminhão é vendido desmontado. As dimensões de uma miniatura do maior caminhão do mundo, na escala de 1:20, são em centímetro de quanto? Então vamos lá, pessoal, olha só, né? Primeira coisa que ele passou aqui pra gente foram as dimensões, né? O comprimento desse caminhão aqui é de 20,6 metros. Depois ele passou a altura aqui, que eu vou chamar de A, beleza? Que vale 8,16 metros. Depois ele passou a largura, que eu vou chamar aqui de L, que ele disse que vale 9,87 metros. E aí uma coisa muito importante que ele me passou foi a escala, que ele disse que é de 1 para 200. Pessoal, esse 1 para 200 eu posso tanto escrever 1 sobre 200 quanto 1, 2.1, 200. Aí é só questão mesmo de nomenclatura, tá? Mas vai representar a mesma coisa. Então aqui eu tenho a escala. Uma coisa muito importante que eu tenho que lembrar com vocês é que toda vez que eu estou trabalhando escala, a única unidade de medida que eu vou botar aqui é centímetro. Ou seja, a escala que está aqui, essa medida de cima está em centímetro e essa medida de baixo também está em centímetros. Então toda vez que eu pegar uma questão, independente de ser de Enem, independente de ser de SAS, independente de ser de Bernoulli, quando a questão trabalhar a parte de escala, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar todas as medidas que ele me deu, certo? Independente de qual seja essa medida, em centímetro. Então vejam só, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse comprimento aqui e já transformar ele em centímetro. E aí olha só, ele foi me dado em metro. Para transformar de metro para centímetro, ó, então essa correspondência de ida de metro para centímetro, o que eu vou fazer é multiplicar a medida de metro por 100. E se eu quiser fazer a volta, ou seja, o processo inverso, então, se eu quisesse, por exemplo, por alguma razão, transformar de centímetros para metros, o que eu faria era dividir isso aqui por 100. Beleza? Não vou economizar tempo nas resoluções agora, porque eu estou percebendo que a galera está precisando prestar mais atenção, ou seja, ter uma resolução mais detalhada. Então é isso que eu vou fazer aqui no meu canal agora. Tranquilo? Aqui vocês não terão mais acesso a nenhuma resolução no caso, nenhuma resolução rápida. As resoluções serão todas bem detalhadas, beleza? Então vamos lá. Se eu tenho aqui 20,6 metros, quero transformar isso em centímetros, eu vou pegar esses 20,6, eu vou multiplicar esse cara aqui por 100. Multiplicar por 100 é andar, caminhar duas casas. 20,6 é a mesma coisa de 20,60, porque os zeros que estão para trás da vírgula não vão mudar nada, tá? Então, se eu for andar duas casas, eu vou andar uma, duas. Então, isso aqui vai ficar 2.060 centímetros, beleza? Isso aqui é o valor do comprimento. Aí, se eu quiser fazer a altura, eu vou fazer do mesmo jeito. Pegar o 8,16 e multiplicar isso aqui por 100, tá vendo? Então, eu vou ficar no final com 816 centímetros. A mesma coisa a largura. Se eu quiser, eu vou ter que pegar isso aqui, 9,87, e vou ter que multiplicar esse cara aqui por 100. Multiplicando por 100, eu vou ficar com 987 centímetros, beleza? Então eu tenho aqui todas as medidas em centímetros, como está indicado. Aqui agora eu tenho a escala. Lembra lá comigo, escala é na verdade, ó, escala é na verdade a medida no desenho dividido pela medida no real. E aí vejam só, certo? Medida no desenho dividido pela medida no real, tá? Então no lugar da escala eu vou botar o valor aqui, que é de fato de 1 para 200, ou seja, 1 para 200, só substituir. Isso é igual a medida no desenho, que é o que eu quero saber, dividido pela medida no real. Vou fazer primeiro por comprimento. Ó, o comprimento aqui vale 2.060. Agora o que é que eu tenho que fazer aqui? Meio pelos extremos. Inclusive vou botar aqui o 1, beleza? Para ser, né? Para a gente poder ter a correspondência de que esse daqui é a primeira situação, tá? Que é a situação do comprimento. Estou convertendo ela primeiro. Então eu vou ficar com 200 vezes D dá 200D. Tudo isso aqui é igual a 1 vezes 2060, dá o próprio 2060. Deixando o D de um lado da igualdade, eu vou ficar com 2060. O 200 está multiplicando, passa dividindo. Então fica 2060 dividido para 200. 0 em cima, 0 embaixo, cortei. 206 por 20. Vou fazer primeiro 206 por 2.
calcula metade disso. Metade de 206, 103. Dividir por 10, 103 por 10, isso aqui vai dar 10,3 centímetros. Ou seja, a miniatura vai ter que ter de comprimento 10,3 centímetros. Beleza? Isso aqui de comprimento. Vou até botar aqui, ó. Comprimento. Beleza? Depois do comprimento eu vou fazer a altura, tá? Se eu quisesse eu já poderia parar a questão aqui e analisar quais as opções teriam comprimento. Mas eu vou concluir caso alguém não tenha entendido, tá? Vou fazer então a altura, o mesmo esquema, tá? Escala vai ser a medida no desenho dividido pela medida no real. A escala na questão é de 1 para 200, então eu vou botar no lugar aqui 1 para 200. Isso tudo vai ser igual a medida no desenho, certo? Que é justamente o que eu quero determinar. E agora a medida no real que vale 816. Faço o meio pelos extremos, ficaremos com 200D é igual a 816 vezes 1, dá 816. Deixando o D de um lado da igualdade, eu vou ficar com 816 dividido por 200. Aqui a mesma ideia. Vou simplificar por 2 em cima, simplificar por 2 embaixo, que é dividir, tá? Então fica 816 por 2, isso aqui vai dar 408. E 200 por 2 dá 100. Agora, eu dividir por 100 é voltar 2 casas. Então, isso aqui vai dar exatamente 4,08 centímetros. Aí tem que lembrar que essa medida aqui ela é correspondente à medida da altura. Eu vou apagar isso aqui, ó. Quem copiou, copiou. Quem não, volta o vídeo e faz depois, tá? Então, isso aqui vai ser a altura. E por último, agora eu vou fazer ali a medida da largura. Lembrando, se eu quisesse, eu já poderia ter parado aqui, tá? Eu não preciso terminar a questão inteira, não. Estou terminando para que a gente possa analisar e fazer essa questão de forma o mais detalhada possível. Então, mesmo esquema, medida no desenho dividido pela medida no real. Isso tudo, certo? Vai ter que ser igual no caso, né? Botando a escala, oh meu Deus do céu, que vai ser 1 sobre 200, vai ser igual a medida no desenho dividido pela medida no real, como é a largura vale 987. Meio pelos extremos, 200D vai ser igual a 987. D é igual a 987 dividido por 200. Quando a gente for fazer ali, pessoal, aquela divisão, eu vou chegar no final em 4,935. Beleza? Centímetro também. Então, essa daqui é a medida, por último, da largura. Beleza? Então, a minha largura é disso daqui, ó. Tranquilo? Então, ó, quando a gente for analisar lá, né, as questões, aqui vai estar, né, o comprimento, a altura e a largura, respectivamente, vai ser a letra C. Muito bem. Beleza? Letra C. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida que ficou, pode deixar aqui na aba de comentários. Claro que com educação, beleza? Tem uma galera aí que às vezes ou não entendeu alguma coisa, ou então eu cometi algum erro ou outro, porque eu sou ser humano, né? A galera chega aí com uma falta de educação, aí quem tá com, né, quem vem com falta de educação, já tô bloqueando o canal na hora, sem nem pensar, beleza? Mas é isso, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, desculpem a voz, realmente tá acabada, né, porque eu já tô ministrando aula desde manhã cedo, mas eu vim aqui com esse trabalho para ajudar vocês. Então é isso, beijo enorme, abraçando vocês, acompanhem outras resoluções que tem aqui e se inscrevam no canal e deem like no vídeo. Valeu!